coragem. Coragem não é ausência de medo, é prosseguir apesar do medo, porque tem certeza que está na vontade de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a coragem de entrar na sala do rei, preço da obediência em tempo de risco. Ester capítulo 4, verso 11. Todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, conforme esta lei, será morto. Hoje eu quero falar com você sobre a coragem de Ester. E olha que coragem. Para você entender melhor, deixa eu contar uma história sobre os primeiros paraquedistas militares. Na primeira vez que alguém salta de avião, todo o instinto natural do corpo grita: não salte! O treinamento físico prepara os músculos, mas a decisão da vontade, no momento exato da porta aberta, que faz a pessoa dar o passo. Ninguém salta porque o medo desapareceu. Salta porque decide agir apesar do medo. Hoje eu quero te mostrar como Ester deu esse salto, sabendo exatamente qual era o risco, sabendo exatamente o preço que poderia pagar. Como Ester nos ensina. A lei persa era clara e implacável. Ninguém entrava na presença do rei sem ser chamado, sob pena de morte, a menos que o rei, no exato momento, estendesse o cetro em sinal de perdão. Não havia garantia. Não havia segunda chance se o rei decidisse não estender o cetro. Ester sabia disso e, ainda assim, ela decidiu entrar. 3 lições aprendemos aqui. Primeira, a obediência genuína sempre tem um preço real e não hipotético. Capítulo 4, verso 11 de Ester. Será morto, salvo aquele a quem o rei estender o cetro de ouro. Esse não era um risco figurado. Não era uma metáfora espiritual bonita. Era literalmente uma sentença de morte caso o rei não estendesse o cetro. Ester sabia exatamente o que estava em jogo. O que estava em jogo era a própria vida dela. John Wayne, um dos teólogos puritanos mais profundos sobre a vida espiritual, escreveu que a fé que nunca foi testada pelo risco real ainda não foi provada como fé verdadeira. Porque é exatamente no momento em que o custo se torna concreto que descobrimos se realmente confiamos em Deus. Pelo contrário, não é fé. Então, olhe para cá. Pare de buscar uma fé sem custo. A obediência que Deus está pedindo de você provavelmente envolve um risco real. E é justamente aí que a fé verdadeira se revela. Segunda lição. O medo não desqualifica a obediência. O medo não desqualifica a obediência. Ele é o cenário onde ela acontece. Ester capítulo 4, verso 16. E se eu perecer, perecerei. Ester não disse essa frase porque não tinha medo. Ela disse porque decidiu agir apesar do medo. Essa diferença é fundamental. Coragem bíblica nunca é ausência de medo, é obediência apesar do medo. Obediência apesar do medo. Jonathan Edwards, refletindo sobre a natureza da verdadeira virtude cristã, argumentava que a santidade genuína nunca elimina completamente nossas emoções naturais, mas as submete a uma vontade maior, rendida a Deus. Ester sentiu o peso completo daquele risco. E ainda assim, submeteu esse medo à obediência maior. Então, preste atenção. Não espere o medo desaparecer para obedecer. Submeta esse medo a uma obediência maior, como Ester fez. Submeta esse medo a uma obediência maior, como Ester fez. Deus quer ensinar você, nós, como lidar nesse momento onde o medo quer nos parar. Lição de número 3. Antes de ir para a lição de número 3, você tem sido abençoada nesse canal? Sua vida tem sido edificada
escada nesse canal? Então, venha se tornar um membro desse canal. Como Josué eu faço? Aqui embaixo tem um botão, tá? Ou um link. Seja membro. Clica aí. Se torne um membro nível 3, 2, 1, mas se torne um membro do nosso canal. E assim você vai estar cooperando com esse ministério de levar a mensagem para milhões de pessoas. Faça isso agora e eu quero dar boas-vindas a todos vocês que, nesta semana que se passou, vocês se tornaram membro desse canal aqui. Agora você tem acesso a conteúdo exclusivo, curso para casais, curso sobre paternidade, mentoria exclusiva só para os membros aqui relacionados à liderança e casamento. Vamos para a lição de número 3. A obediência arriscada no tempo certo produz favor inesperado. Glória a Deus. Esther capítulo 5, verso 2. E o rei estendeu a Esther o cetro de ouro. Glória a Deus. Esther arriscou tudo e recebeu exatamente o favor que ela não tinha garantia de receber. Isso não significa que toda obediência arriscada termine em final feliz e imediato. Significa que Deus honra a obediência corajosa de formas que muitas vezes ultrapassam nossa capacidade de prever. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso, Soren, ao escrever sobre o salto de fé, descrevia a obediência genuína como um movimento que exige abandonar certeza racional e confiar inteiramente em Deus no momento da decisão. Porque a fé, por definição, opera onde a certeza humana termina. Glória a Deus. Ei, dê o salto de obediência que Deus está pedindo de você, mesmo sem garantia do resultado. A fé sempre opera onde a certeza acaba. A fé sempre opera onde a certeza acaba. Ah, gente, existe uma sala do rei na sua vida agora. Uma decisão que tem que ser tomada. Uma conversa que precisa acontecer. Um passo de obediência que envolve risco real. E talvez você esteja esperando o medo desaparecer antes de agir. Ah, eu preciso dizer a você, ele provavelmente não vai desaparecer antes. Esther também sentiu medo. A diferença é que ela decidiu entrar mesmo assim. Ela tinha consciência da vontade de Deus. Qual é a sala do rei que Deus está te chamando para entrar hoje, apesar do medo? Ah, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Tem gente aqui que precisa tomar uma decisão que já está muito clara que é a vontade de Deus, mas o medo te impede. Tem gente aqui que precisa ter conversa difícil com o cônjuge, ou com o filho, com o sogro, a sogra, o pastor, sei lá, o líder da empresa, mas o medo está te impedindo. Pessoas aqui que precisam atender o chamado de Deus, como aconteceu com Jonas, mas ele foge. E muita gente fugindo por causa do medo. Eu vou orar com você. Esse medo precisa ser vencido em nome de Jesus. Esse medo precisa ser vencido em nome de Jesus. E depois, eu quero orar pelos vizinhos. Coloca o nome de um vizinho aqui. Você pode colocar? Vizinho da direita, da esquerda, de baixo, de cima. Coloca o nome aqui. Eu sempre oro pela Filó, pelo Júnior, pela Ana, pelo Rezende, pelo Wilson. São meus vizinhos. Eu quero orar agora, sem pressa. Vamos falar com Deus nesse instante. Senhor, dá-nos a coragem de Esther para entrar onde Tu estás nos chamando. Mesmo quando o risco é real e o medo é genuíno. Ensina-nos. Ensina-nos que a fé verdadeira não espera a ausência de medo. Ela age apesar dele. Sustenta cada pessoa que está agora diante de sua própria sala do rei. Pessoas que precisam tomar uma decisão, precisa fazer uma escolha, precisa ter uma conversa difícil, precisa prosseguir, precisa atender o chamado, mas o medo está impedindo. Eu oro para que essa fortaleza caia em nome de Jesus. Eu oro agora pelos nossos vizinhos. Ah, Senhor, eu coloco diante de Ti a Filó Júnior, eu coloco diante de Ti o Wilson, sua esposa, sua família, coloco diante de Ti o Rezende, a Ana, a sua casa. Senhor, estende as Tuas mãos, sopra nestas casas. Pai, Tu és um Deus que cura, que liberta, que restaura.
Quantas pessoas colocaram o nome aqui de um vizinho, de uma vizinha. Senhor, Senhor, eu quero orar por todos estes. Pai, que nos próximos dias nós possamos ouvir testemunhos maravilhosos do que o Senhor fez com a nossa vizinhança. Houve salvação, cura, libertação, restauração, portas se abriram, aquelas que eram para ser fechadas se fecharam e o teu nome vai ser, como sempre, glorificado. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Glória a Deus. Amanhã eu vou estar falando com você mais uma porção, tá, do livro de Esther, o fim do silêncio. Quando Deus chama uma mulher para se posicionar. Você não pode perder por nada o devocional de amanhã. Agora, pensa em 3 pessoas que você ama, que você quer bem. Envie esta mensagem para essas 3 pessoas. Vamos alcançar o Brasil com esta mensagem poderosa de transformação. Faz isso agora, ok? Vamos terminar como sempre. O céu está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional.